what has happened here in Iran since I got here. You know that O que I have aconteceu been aqui no here Irã and desde then que the cheguei? protests started, you Sabe, see the eu vim pra cá protests and e então riots, começaram you os see protestos. all this Você happening. vê os And we protestos e are os now at the tumultos, stage of vê tudo isso somehow acontecendo. a E potential agora estamos em war um between the momento United em que se States and fala em uma Iran possível and guerra entre os Israel, Estados between Unidos e o Israel and Irã, Iran. e talvez And Israel, here is what entre Wall Street Israel e o Irã. Journal Eis o que o Wall reported the Street other Journal day. noticiou outro dia. Trump busca Trump opções seeks decisivas decisive para o Irã, options for enquanto Iran as ativos são Africans move into deslocados the para o Middle Oriente East. Médio. They're talking Eles about estão fighter falando dos jets, caças, US os caças fighter jets norte-americanos que that chegaram à have região, arrived e do in the region, porta-aviões. and they're talking Parece the que um deles já aircraft chegou carrier. aqui. It seems Estão one se of them has reforçando. arrived Pelo que very posso ver aqui recently. no Irã, estão And you movimentando know, muitas armas from por what I todo o can see país. here in Iran, they're moving a lot of weapons all around the country. You see the GPS not working. It seems that Você vê o they know GPS that não something is funcionando. coming. I don't know why Parece que is eles that. sabem que algo está para And acontecer. to Eu não talking sei to por que isso está all acontecendo. these officials here, Conversando com I tried to autoridades talk with aqui, some of them. tentei falar com They algumas are all delas e todas prepared dizem que for estão a preparadas para uma upcoming guerra war, for an iminente upcoming entre os war Estados Unidos between e the Israel United de um States and lado Israel e o on Irã one, do outro. with, Vimos um on one artigo side and Iran on semelhante the no Wall other Street side. And we Journal, had the em que o same, ministro das the Relações same sort of Exteriores do article Irã in Wall Street disse que eles Journal estão in which prontos the para responder. Iranian foreign minister said Você that sabe, todos they're estão prepared preparados to para answer. defender o Irã. They're Qual é a all sua prepared opinião sobre o que to aconteceu defend desde Iran. então na What grande is mídia your take ocidental on what e has sobre a happened forma como estão since then tentando in the agitar as mainstream coisas media in the internamente West no and the Irã, way that they com a trying to possibilidade de do a guerra something chegar ao país? internally in Iran, then the war coming to Iran? Well, when you look at the prospects for war, Bem, quando você analisa as perspectivas de guerra, é importante examinar os indicadores, indicadores de capacidades, capacidades militares, mas igualmente importante, indicadores de intenção. Vimos um grande aumento nos sinais de intenção durante a reunião do presidente Trump com o primeiro-ministro Netanyahu em Mar-a-Lago. Imediatamente após essa reunião, em que os dois pareceram concordar com uma estratégia para um ataque ao Irã, vimos o surgimento de protestos no Irã que podem ou não ter sido estimulados por Netanyahu ou pelo Mossad. Mas isso foi rapidamente explorado pelos Estados Unidos, pelo Mossad, provavelmente pelo MI6, com a ajuda de receptores contrabandeados para o Starlink, o sistema de telecomunicações em órbita baixa da Terra de Elon Musk, e, ao que parece, um número considerável de fuzis e outras armas que foram contrabandeadas para o Irã, seguidos pela chegada de curdos vindos do Iraque, que aparentemente estão associados ao Mossad, que tem uma forte presença. Are associated with Mossad, which has a heavy presence. Israel has a heavy presence there. So I think Israel tem uma presença forte lá. Então, acho que tivemos muitos sinais de intenção, e me parece, e também alguns outros, que a exploração dos, acredito, protestos justificados de iranianos comuns sobre o custo de vida e o colapso do real iraniano e assim por diante foi planejada como preparação para um ataque. O ataque, no entanto, foi adiado, aparentemente, provavelmente a pedido de Netanyahu, porque ele percebe, acredito, ou foi aconselhado por seus próprios assessores que o Irã está, de fato, pronto para retaliar e fazê-lo de forma massiva. Há relatos no New York Times, por exemplo. Normalmente não confio no New York Times em nada, para ser sincero, mas há um relatório dizendo que o Irã está preparado para retaliar com uma barragem de 2.000 mísseis lançados e controlados simultaneamente. Simultaneously launched and controlled. The purpose of that would be to totally overwhelm whatever. O objetivo disso seria sobrecarregar totalmente quaisquer sistemas de defesa aérea e antimísseis que ainda existam em Israel. Houve outros sinais. De qualquer forma, acho que o atraso agora ocorre porque os países do Golfo Pérsico, onde estão localizadas as bases americanas, deixaram muito claro que não queriam um ataque ao Irã lançado de seu território. Fizeram isso tanto por razões políticas, porque, como discutimos anteriormente, alcançaram um certo grau de reaproximação com o Irã, quanto porque estão formando lentamente uma coalizão com o Irã para equilibrar Israel. Esse é um dos motivos. Mas o outro, é claro, foi que o Irã ameaçou destruir essas bases que estão em seu território e são servidas não apenas pela presença militar americana, mas também por seu próprio povo. Então, claramente, um ataque ao Irã não contará com a cooperação dos membros do Conselho de Cooperação do Golfo.
Isso significa que um porta-aviões terá de apoiar qualquer ataque que venha a ocorrer. Você mencionou aeronaves se deslocando para a região. Acho que há evidências de muitas aeronaves de grande porte transportando equipamentos para Israel por meio de bases europeias, além de alguma atividade em Chipre, Creta e outros locais de onde são realizadas operações de inteligência, vigilância e reconhecimento. Portanto, tudo isso está, de fato, acontecendo. Quanto ao porta-aviões, o Abraham Lincoln, acredito que a ordem foi para que ele fosse redistribuído para a Ásia Ocidental. For it to redeploy to West Asia, I'm not sure whether the Arabian Sea or Não tenho certeza se está vindo pelo Mar da Arábia ou pelo Mediterrâneo via Canal de Suez. Acho que essa ordem foi emitida em 14 de janeiro. Pela minha experiência, leva 8 ou 9 dias para um porta-aviões se deslocar do Mar do Sul da China, onde estava o Abraham Lincoln, dependendo de quão ao norte ou ao sul ele estava no Mar do Sul da China, até a região. Então 14 mais, digamos 7 dá 21. Isso foi ontem. O porta-aviões provavelmente já está lá, ou chegando agora. Também tenho certeza de que houve movimentações para Diego Garcia, a ilha britânica, que deve ser devolvida a Maurício por decisão de um tribunal internacional. An international court decision. There's been talk about that in the American press. Tem havido comentários sobre isso na imprensa americana. Trump se opôs à devolução britânica do arquipélago de Chagos, Diego Garcia, a Maurício. Isso para mim também sugere que isso se tornou parte da operação que está sendo planejada. Então acho que você tem razão. Agora ninguém consegue ver um motivo para duvidar que haverá um ataque a Irã por parte de Israel com o apoio dos Estados Unidos. O que isso vai alcançar, eu não faço ideia. É realmente possível que resulte na destruição das defesas israelenses. Como você está no Irã, e eu não tenho a oportunidade de falar com os líderes iranianos como você tem. Mas eu acho que em respostas anteriores aos ataques israelenses, 3 ataques, incluindo o assassinato de Ismail Haniyeh durante a posse do presidente Bozeshkin, o Irã tem sido muito cuidadoso em limitar seus alvos a locais de inteligência e militares. Ele não buscou destruir infraestrutura civil em particular. Tentou incapacitar alguns portos em Israel. Não conta mais com o apoio ativo das forças na região que antes sustentavam sua resistência à hegemonia israelense. Hezbollah, Hamas. Na prática, eles foram deixados. A Síria foi neutralizada. Portanto, este é agora um conflito direto entre Israel e Irã. E eu acredito no Irã quando ele diz que está pronto. Como você mencionou, os protestos começaram por causa da situação econômica. Disseram que a economia simplesmente não está funcionando para o povo. E eu fiquei impressionado com a rapidez com que tudo começou a se mover nessa direção. Os protestos vieram e estão rapidamente se transformando em tumultos. Um quarto das ambulâncias aqui em Teherã foram de alguma forma destruídas. Se você é um manifestante, como pode ir e destruir ambulâncias? Não, acho que esses não sabem os mesmos. No, I think there's very clear evidence. Acho que há evidências muito claras, incluindo declarações do governo iraniano que considero credíveis, embora circunstanciais, do tipo que você acabou de mencionar, indicando que, embora os protestos em si tivessem uma base racional e fossem justificados, eles foram explorados por agentes de influência sob controle israelense ou de outros países estrangeiros. É muito fácil pegar um protesto e transformá-lo em algo violento, cometendo violência você mesmo, atirando em um policial, atirando em algum civil, e acho que foi basicamente isso que aconteceu em vários lugares. Portanto, a resposta do governo iraniano, pelo que entendo, tem sido bastante eficaz. Primeiro, contando com a tecnologia russa que foi desenvolvida na Ucrânia para lidar com o Starlink e torná-lo inoperante.
GPS. Sabe, eu não acho que o Irã confie no GPS. E com razão. Acredito que seus mísseis sejam, na verdade, guiados pelo Beidou, o equivalente chinês ao GPS, que em alguns aspectos é mais preciso, mas não é obviamente vulnerável a ser desativado pelos Estados Unidos ou por outros. Hoje em dia existem vários sistemas de satélite. O GPS, que é a versão americana, um sistema global de satélites operado pela União Soviética, agora pela Federação Russa, um da União Europeia e também um muito abrangente operado pela China. E eu acho que o Irã passou a depender do sistema chinês porque ele é, como eu disse, não obviamente vulnerável. Tenho certeza de que pessoas no Ocidente têm trabalhado em maneiras de incapacitá-lo, mas não há evidências de que tenham essa capacidade. Então acho que é por isso que o GPS está se tornando problemático. De qualquer forma, acho que estamos vendo uma escalada rumo a outra guerra desastrosa, uma guerra de escolha de Israel contra o Irã. Há mais duas coisas que devo mencionar. As declarações de Netanyahu. Ele disse primeiro depois de Mar-a-Lago, bem, se o Irã retomar a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de mísseis, teremos que atacar o Irã. Mas é claro que o Irã nunca interrompeu a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de mísseis. Então isso é basicamente uma declaração direta de que ele pretende atacar o Irã, na prática. Em segundo lugar, ele disse com muito cuidado, porque Donald Trump havia afirmado ter, entre aspas, aniquilado o programa nuclear do Irã, que se o Irã retomar seu programa nuclear de alguma forma, teremos que atacar o Irã. Bem, ele sabe muito bem que Trump não aniquilou o programa nuclear iraniano. Quero dizer, não sabemos o quanto dele foi danificado, mas é claro que uma boa parte sobreviveu. E a questão sempre foi se a liderança iraniana decidiria ou não construir uma arma nuclear. Até agora, talvez isso já tenha mudado, mas pelo menos até muito recentemente, os serviços de inteligência em Israel e nos Estados Unidos estavam bastante confiantes de que o Irã não havia tomado a decisão de realmente implantar uma bomba. Em vez disso, aparentemente havia decidido desenvolver o que se chama de latência nuclear, ou seja, a capacidade de avançar rapidamente para construir uma bomba caso isso se tornasse justificável e fosse ordenado pela liderança. Portanto, novamente, temos em operação o conjunto de sistemas de armas capazes de atacar o Irã ou de proteger Israel, em certa medida, contra uma retaliação iraniana. Também temos inúmeras declarações de intenção de atacar o Irã, e como eu disse, não tenho motivo para acreditar que isso não vá acontecer. E eu deploro isso. Parte de estar no Irã e ver essa enorme e intensa propaganda acontecendo fora do país sobre o que está acontecendo dentro do Irã foi algo impressionante para mim. Uma das alegações era que Javad Zarif estaria supostamente conversando com o filho do ex-Shah fora do Irã para planejar algum tipo de golpe. É inacreditável que eles queiram. Embaixador, há algo acontecendo em Israel, junto com o filho do Shah e pessoas próximas a ele, porque eles querem. Não sei se realmente querem que ele volte ao Irã e assuma o poder, mas estão tentando deslegitimar Javad Zarif e aqueles que defendem uma relação melhor com o Ocidente. Claro, essa é a manobra padrão do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel, que conduz a Hasbara, o programa deles de exculpação, mas também de difamação de indivíduos e de descrédito de suas reputações, semeando dúvida. Eles são muito bons nisso. Guerra psicológica é algo que eles aperfeiçoaram. E quanto ao jovem, bem, não tão jovem agora, eu na verdade jantei com ele uma vez, e minha impressão foi de que ele não é o pai dele. E o pai dele não era tão bom quanto muita gente pensava. Acho que ele é totalmente uma fachada para outros. Ele não é um líder. Posso estar errado, mas essa é a minha impressão. De qualquer forma, ele está claramente sendo impulsionado pelos israelenses.
Sabe, você tem uma longa história aqui com os Mujahideen e outros que fizeram parte disso. Está muito claro que os objetivos israelenses são a subjugação e a divisão do Irã. As pessoas que eles conseguiram recrutar como agentes de influência, para transformar protestos em atos violentos, para transformar um protesto em um motim, vêm de grupos étnicos minoritários, em grande parte curdos, árabes, baluches e, é claro, outros da maioria persa. Mas há muitas motivações, sem dúvida, entre aqueles dispostos a trabalhar para eles. Alguns só querem dinheiro, alguns querem sair do Irã, alguns defendem a independência de Teherã. Há muitas razões pelas quais o Irã pode ser manipulado do exterior, mas essa manipulação essencialmente fracassou, na minha opinião. Se Israel atacar o Irã, como espero novamente pela quarta vez nos últimos anos, suspeito que isso unirá os iranianos em torno da República Islâmica, independentemente do que pensem sobre o estado da economia. E acredito que a liderança iraniana está bem ciente de que as sanções estão afetando o padrão de vida, a previsibilidade. Mas está bastante claro nesse ponto que o cálculo feito pelos serviços de inteligência ocidentais, apoiados por Israel, ou talvez liderados por Israel, de que o Irã poderia de alguma forma se fragmentar, estava errado. E isso não aconteceu. E quero encerrar essa parte dizendo algo sobre Minnesota. Donald Trump disse que havia manifestantes no Irã sendo tratados com violência pelas autoridades e que isso justificava sua intervenção no Irã. Não estava claro como ele poderia intervir ou por que prejudicar o Irã ajudaria os manifestantes. Mas, de qualquer forma, ele disse que a mesma lógica se aplicaria a Minnesota, que o Irã estaria justificado em intervir, seja por meio de ação secreta ou bombardeando Minnesota, se pudesse, para ajudar os manifestantes, porque eles também são manifestantes pacíficos, sendo tratados com violência por uma força sem lei e sem legitimidade aos seus olhos. Eu diria que isso é irônico. Ao mesmo tempo em que pessoas em Washington e Jerusalém achavam que o Irã estava vulnerável a uma revolução, muitos americanos pensavam que os Estados Unidos estavam se tornando vulneráveis a uma revolução. Até agora, no entanto, o povo americano tem sido muito contido em suas reações à violência do governo Trump e à atitude vingativa do presidente. Mas acho que a paciência está se esgotando por aqui. E lembro-me da famosa observação de Mao Tse-tung, o presidente do Partido Comunista da China, em circunstâncias semelhantes, quando disse que uma única faísca pode incendiar a pradaria. Minnesota fica na pradaria, e acho que estamos diante de uma situação muito perigosa lá.